Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo novamente a mais um Câmara em Pauta. Tema de hoje, desmilitarização da polícia. Para falar sobre isso, precisamos falar de Constituição. Afinal, há muitas propostas de emenda à Constituição, as chamadas PEC, que tratam desse tema. É um assunto bastante controverso e a gente vai tentar aqui conversar um pouco sobre isso, debater um pouco sobre isso e também ouvir partes interessadas. Começando pela simpatia nesse programa, deixar esse programa um pouco mais simpático, com a presença de Carolina Ricardo, que é analista do Instituto Sou da Paz. Carolina, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Olá, Leandro, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Espero contribuir para essa discussão de um tema tão quente, tão polêmico, como é o nosso modelo policial brasileiro. Não tenho dúvida que vai ser um belo bate-papo. Também com a gente hoje, o doutor João Calil Abrão Mustafa Hassen, que é assessor da presidência da OAB Guarulhos. Olá, doutor, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta também. Olá, Leandro, é um prazer estar aqui. Estamos aqui para contribuir junto aqui com a Carolina. Vamos tentar enriquecer esse debate. Com certeza. E é bom lembrar que a gente também convidou, evidentemente, um representante da Polícia Militar para que pudesse falar institucionalmente pela Polícia Militar. Mas a PM não mandou ninguém. Porém, como o nosso dever é jornalístico, né, de informar da melhor maneira a população, durante o Dia do Soldado, que foi um evento gravado aqui no plenário com cobertura da TV Câmara, a gente conseguiu coletar um depoimento do coronel Levi Félix, que é comandante do CPA M7, aqui da região Guarulhos, portanto, toda a região Guarulhos. Ele é comandante e falou pra gente sobre esse tema, com a opinião dele, evidentemente, o que ele acha sobre a desmilitarização. Portanto, a gente vai aqui ouvi-lo, claro, na medida do possível, em 3 depoimentos, e falar aqui com a Carolina e também com o doutor João Calil. Dá pra gente conceituar a desmilitarização, Carolina? Já que a gente não tem a voz da PM oficial, infelizmente? Acho que esse é um desafio, né? A gente vive esse debate da desmilitarização, principalmente a partir de junho do ano passado, quando os protestos começaram e a insatisfação da população com a polícia se materializou na demanda pela desmilitarização. Mas isso ainda é muito pouco claro. A gente que entende que é mudar a formação da PM, tem gente que entende que é desarmar a PM, né? A gente precisaria avançar nesse conceito. Do nosso ponto de vista, o Instituto Sou da Paz entende que alguns aspectos do militarismo precisam ser modificados para essa desmilitarização. Quais seriam eles? A primeira coisa é extinguir a justiça militar. A justiça militar ela não contribui para um real fazer justiça em relação a atos irregulares cometidos pela polícia. Além disso, seria importante também rever e modernizar os códigos e regimentos disciplinares. A gente ainda tem polícias com códigos muito arcaicos que estabelecem penalidades por questões de forma, deixando muitas vezes de punir ou de regulamentar questões de mérito, de uso da força, que são da natureza da polícia. Além disso, discutir o direito à sindicalização e à greve, que é algo hoje proibido aos militares, também seria importante para a gente poder democratizar mais a polícia, né? E, por fim, melhorar o controle externo da polícia, fortalecer a capacidade do Ministério Público, aumentar a transparência da polícia, seria um aspecto importante também do que a gente entende que seria essa desmilitarização. Acho que são alguns aspectos, ainda muito a que se avançar. E aí o último, só para que eu estava me esquecendo, acho que hoje a polícia ela é força reserva e auxiliar do Exército pela Constituição. Também mudar essa natureza, fazer com que a Polícia Militar deixe de ser força auxiliar do Exército também é importante para que a gente tenha uma força de segurança muito mais atrelada à segurança urbana e menos à questão de guerra e vinculada ao Exército. Então são alguns aspectos iniciais. É mais proteção da sociedade do que, evidentemente, uma preparação bélica, né? Exatamente, perfeitamente. O que o judiciário entende, doutor, pela desmilitarização da polícia? Olha, Leandro, eu vou até mais longe do que a Carolina, porque, na minha opinião, a polícia ela não tem que ser militar. Ela tem uma função específica. No caso, a polícia militar hoje, ela tem uma função de polícia judiciária. E, pela lei, ela deveria fazer coleta de provas, preservar o local para que aquilo fosse apurado, porque historicamente a gente não consegue resolver nada. É 5% dos inquéritos que conseguem ter uma apuração. Então já teve meta 2 do Conselho Nacional do Ministério Público, já teve Conselho Nacional de Justiça tentando fazer com que a nossa polícia judiciária efetivamente funcionasse. E ela não funciona. E, na minha opinião, tem que ser mudado. Mas o problema é o quê? A investigação que é lenta? É um problema... Pelas polícias serem separadas? Na minha opinião, é um problema estrutural, porque começa assim, 2 entidades, ou 3, no caso da Polícia Federal, fazendo a mesma coisa. Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Agora, com o agravante que a Guarda Civil também vai exercer função
de polícia judiciária, em alguns casos. Então, todo mundo quer resolver e ninguém resolve. E para que isso funcione efetivamente, embora particularmente eu seja contrário à edição de leis, na minha opinião, as leis que já existem têm que funcionar. E elas, infelizmente, não funcionam. Então, tem muita lei no Brasil e não funciona. Mas aí a culpa é de quem de não funcionar a lei? É culpa de todos nós, né? Porque, primeiro, nós temos agora eleição presidencial para presidente da República, para governador do estado. Quem já foi ver o programa de algum candidato para saber o que eles dizem a respeito? Eu fui ver, ninguém fala nada. Por exemplo, falam, vamos unificar vamos trabalhar em conjunto. Como que vai trabalhar se um não quer falar com o outro? A Polícia Militar não quer falar com o civil não quer falar com o militar, a Polícia Federal acha que é Deus, coloca até nome grego para as operações espetaculosas que eles fazem, prendem meia dúzia, daqui um mês está todo mundo solto, porque não tinha motivo para prender preventivamente, cautelarmente, e continua assim, né? A gente espera o próximo escândalo. Então, a questão é muito complexa e ela tinha que partir de uma mudança da Constituição, porque isso é uma coisa recente, do século XX. No século XIX não era militar a polícia, só veio assim porque teve a Revolução de 32, e aí o Getúlio tirou esse poder dos estados, tanto é que São Paulo conseguiu lutar com base na força pública. Então é uma coisa que cabe a gente parar e pensar, porque nas manifestações de junho, inclusive eu tive uma péssima experiência pessoal de estar com as minhas filhas participando e a gente ser atacado pelo choque. A polícia não está preparada para fazer o trabalho dela. Ela está preparada para acabar com o inimigo. Essa é a função hoje da Polícia Militar, ela tem que acabar com o inimigo. Quer dizer, então, segundo aí o seu conceito, a Polícia Militar ela enxerga o adversário, o opositor, como um inimigo. Ela é treinada para isso. Tá nos manuais dela, ela tem um inimigo e ela tem que acabar com ele. Então, o treinamento deve mudar também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Antes, eu quero ouvir, então, e que vocês comentem também, a palavra do Coronel Levi Félix, de modo geral, falando sobre a desmilitarização. Acho que todos têm o direito de ter a sua própria opinião a respeito disso. Mas a gente, como militar, nós vamos sempre defender que esse modelo de gestão continue em vigor. Porque ele traz grandes vantagens, né? A questão da hierarquia, da disciplina, o militarismo, né? O regime militar, ele traz uma série de benefícios em termos de gestão, em termos de agilidade na tomada de decisões, em termos de responsabilização também, né? Por que não? Então entendemos que é um modelo que historicamente ele se firmou ao longo dos anos, não é um modelo exclusivo do Brasil. Diversos países do mundo têm polícias militarizadas, como a França, como a Itália, como o Chile, como a Espanha, como a África do Sul, como a Colômbia. Então é um modelo de polícia já consagrado, né? Mas é lícito a gente entrar nessa discussão, desde que ela não tenha um viés ideológico, né? Para discutir de forma técnica se é o melhor para o país continuar com esse modelo, né? Eu particularmente entendo que sim, porque por pertencer a uma organização militar, eu reconheço os benefícios que esse tipo de gestão traz para a estrutura policial e para a eficácia do serviço policial. Muito bem, ouvimos aí então o Coronel Levi Félix e opostamente ao que a Carolina disse aqui, ao que o Dr. João disse aqui, ele disse que é ágil, manter assim o sistema como está, agiliza o trabalho da Polícia Militar. Vocês querem comentar a declaração do Coronel? Queria comentar a declaração do Coronel, dialogando um pouco com o que o Dr. Calil traz. Eu acho que, primeiro, acho que o Coronel apresenta alguns aspectos importantes da estrutura militar que a gente tem que considerar. E acho que também o debate sobre o modelo policial, ele não deve ser feito só sob a luz da desmilitarização, né? Eu acho que o Dr. Calil trouxe isso um pouco. A gente precisa discutir polícia e não discutir só a polícia militar. A gente precisa discutir a polícia civil, a gente precisa discutir a polícia federal. A polícia civil é civil, mas tem muitos problemas, inclusive aspectos
aspectos militares dentro da própria Polícia Civil. Assim como a Polícia Militar tem avanços significativos do ponto de vista da gestão, consegue trabalhar com base em análise de informação, em diagnóstico, em resultado, que é muito importante para a segurança pública. Então, o grande problema, além de algumas questões militares, está no nosso modelo, que fragmenta o trabalho da polícia. Então, a Polícia Militar é responsável por fazer prevenção, por conhecer as ruas, por fazer o patrulhamento, e a Polícia Civil é responsável por investigar. Não há troca de informação entre elas. E esse sim é uma característica bastante brasileira, a nossa jabuticaba. Esse modelo cindido das polícias, né? Esse ciclo pela metade. Então, o que a gente precisa fazer a discussão é, a gente necessita a polícia de ciclo completo. A gente precisa que uma mesma instituição seja capaz de fazer o patrulhamento na rua e seja capaz de investigar. O policial que está na rua, ele precisa investigar também, né? E essa é uma discussão estrutural. E a gente precisa olhar para dentro... É uma coisa até lógica, né, Carolina? É isso, né? Claro. Se resolver um crime, resolver um problema. É óbvio, não faz nenhum sentido que isso seja dividido. E aí a gente precisa olhar para dentro da Polícia Militar e olhar o que tem de aprendizado aí, né? A gente repete muito que é uma herança da ditadura militar, mas a gente não pode jogar o bebê com a água do banho. Tem muito avanço, assim como a Polícia Civil tem muitos problemas. Então, entender o que da Polícia Militar pode ser útil e pode ser aproveitado, assim como o que da Polícia Civil pode ser aproveitado também, para a gente refundar o modelo policial. Então, no meu ponto de vista, a discussão da reforma policial no Brasil, ela deve começar pela necessidade de termos polícias de ciclo completo, que façam todo o trabalho de prevenção na rua, como de investigação, de natureza civil, mas com disciplina, com hierarquia. A polícia usa a força. Usar a força, usar a arma de fogo, necessita uma disciplina e um comando rígido. Eu não quero uma polícia armada por aí sem disciplina, né? Então a gente precisa também... E nem desarmada também. Exatamente. Né? A gente também precisa superar os sensos comuns, né? De que, então não quero mais disciplina e hierarquia. É fundamental. Mas com que modelo? Com que controle? Com que transparência? A gente precisa ter controle externo sobre as polícias, uma ouvidoria que funcione. A polícia tem que ser capaz de prestar contas pra gente, seja ela civil ou militar. Então, se a gente fica só na discussão do militarismo, a gente perde outros aspectos importantes para discutir o modelo policial brasileiro. Acho que a palavra que você bem citou aí é reforma, né? Reforma, eu acho que é bastante necessário. Mas, pelo menos o Coronel Levi, embora a PM não tenha mandado ninguém ao programa para falar institucionalmente pela PM, o Coronel Levi se mostrou favorável ao debate, né, doutor João? Sim, eu achei interessante, e até eu queria começar pelo fim da fala dele, que ele falou de eficiência. E para mim essa é a chave da gestão pública. A gestão pública tem que ser eficiente. Afinal, ela trabalha com os nossos recursos, somos nós que sustentamos toda a administração pública. E se ela não for eficiente, não tem motivo. E é interessante ele comentar sobre exemplos de outros países que dão certo, que tem polícia militar. Citou França, Dinamarca, né? França, Espanha, África do Sul. E aí a Carolina comentou uma coisa que é importantíssima, que é o ciclo completo. Na Espanha e na Itália, as polícias militares têm ciclos completos. Quer dizer, não importa muito o termo, então, não. Militarização ou desmilitarização. O que precisa... Importa a atitude, né? A eficiência da coisa. Quem recebeu o chamado, atuou, ele vai até o fim. E aqui um começa, passa para o outro fala que não é ele, vai começar o meu plantão, eu já fiz a minha parte, todo mundo vai empurrando com a barriga e ninguém resolve nada. Porque no final das contas, interessa para nós, para os cidadãos, a polícia funciona, ela previne crime? Hoje em dia, não. Ela reprime? Sim, em algumas circunstâncias. Ela investiga? Na maioria, não. E a polícia judiciária, afinal, o poder judiciário, o que ele vai fazer? Pouca coisa. Porque chega lá, não tem elementos, chega lá, também tem ineficiência, que é gravíssima no poder judiciário, e aí a coisa não desenvolve. Então, quando ele fala assim, continuidade, disciplina, gestão, agilidade, em termos, sim. Agora, por exemplo, a Carol tinha comentado sobre uma questão de regimento. Oficial não se submete a regimento. É só cabo, soldado, sargento. Como que funciona isso? Então, o chefe pode errar e não vai acontecer nada? Administrativamente é assim. E isso não é uma coisa exclusiva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Poder Judiciário do Estado de São Paulo também. Desembargador pode ficar 10 anos sentado em cima do processo que não acontece nada. Só agora com o CNJ que pode acontecer. Então, é uma coisa cultural. Eu tenho poder, tanto é que é até curioso, né? O poder público, a pessoa que se torna um servidor público, ele toma posse do cargo. Ué,
Ele passou no concurso, o cargo é dele? É dele, aqui no Brasil é dele. Isso é uma jabuticaba. Aqui você toma posse, o cargo é seu. Não, você só está ali transitoriamente. Você vai servir a população numa determinada função em virtude de predicados que você conseguiu. Mas aqui o cara toma posse, aí o cara se acha que ele é dono, ele não é dono. Então tem todo esse viés aí que a gente acaba discutindo, é como essa questão da desmilitarização. Não é só desmilitarizar que vai resolver. Na verdade, a gente tem que discutir mesmo, a fundo, porque no final das contas, nós temos que buscar a eficiência, tem que servir para alguma coisa, nós temos que servir. Essa é a função principal da polícia, de toda a administração. É muito mais do que o termo, né? Agora, antes de fazer o intervalo só, eu pensei da frase do senhor, acho que é muito importante. O senhor disse que hoje a polícia não consegue prevenir nem investigar crime. Por quê? Olha, para mim tem essa questão da inteligência. Eu achei até interessante que na Copa do Mundo eles conseguiram trabalhar com inteligência, integrando todos. E aí praticamente não houve problemas maiores, houve alguns problemas pontuais. Mas a questão é de inteligência, é de usar os recursos tecnológicos que hoje são abundantes, haja vista aquela questão da câmera que fica nos veículos militares, que lá no Rio de Janeiro recentemente conseguiram descobrir que 2 jovens negros, moradores de comunidades carentes, estavam numa viatura policial e alguns minutos depois não estavam mais. E os policiais dando risada. Então isso não é uma polícia. Isso é um grupo de extermínio, usando o carro da polícia, usando farda militar, usando armamento militar. E é uma coisa que sempre aconteceu. Agora a gente descobre isso, né? Então eles não sabiam que gravava tudo, ou não sei como que isso daí acabou saindo, mas também não saiu toda a filmagem, tem cortes. Então é uma coisa que sempre aconteceu. Então, para que realmente aconteça, tem que ter vontade de mudar. E se não tiver isso daí, você pode ter o arcabouço jurídico que for, que não vai resolver. Aí precisa de vontade política também, já que há que se mexer na Constituição brasileira, criada em 1988. A gente vai fazer uma pequena pausa, então. Na volta, a gente vai continuar esse bate-papo aqui, falando de unificação das polícias, se pode ser uma solução ou não. O coronel fala sobre isso e vocês vão comentar. E também sobre a parte bélica, né? A parte da truculência, que o coronel também fala, e com certeza a gente vai comentar. E ainda saber se essa unificação atrapalharia ou ajudaria o judiciário. No caso que você falou, sem investigação, não dá nem para o judiciário punir, né? Nem dar sentença. Então a gente vai fazer uma pequena pausa e volta já já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo.
Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, Câmara em Pauta já de volta, hoje falando sobre a desmilitarização da polícia. Um debate bastante enriquecedor e bastante controverso também. E lembrando a você que é importante participar do Câmara em Pauta com a gente. Mande seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira os temas que você gostaria de ver retratados aqui no programa, elogie, critique, enfim. O programa é feito aqui para você, morador da cidade. O Câmara em Pauta de hoje recebe Carolina Ricardo, que é analista do Instituto Sou da Paz, que veio falar aqui gentilmente sobre a desmilitarização da polícia, e também o Dr. João Calil Abrão Mustafa Hassen, que é assessor da presidência da OAB Guarulhos. Antes de ir para o intervalo, eu falei aqui também que o coronel Levi Félix, que deu uma entrevista aqui à TV Câmara, num outro evento, no Dia do Soldado aqui, falou sobre unificação das polícias. E é bom a gente entender se isso é importante para ajudar o judiciário, para ajudar a cidadania, os cidadãos de modo geral. Vamos ouvir então o que falou o coronel Levi Félix. É característica de todo regime democrático a pluralidade de polícias. Nos Estados Unidos você tem mais de 5.000 polícias. A polícia lá é municipal, é estadual, é federal, é polícia do condado. Você tem as agências com poder de polícia. Então isso de unificar a polícia é muito perigoso, porque a polícia civil ela tem uma cultura organizacional completamente diferente da polícia militar. Então se você fosse unificar as duas polícias de forma abrupta, né? Isso ia gerar uma crise no primeiro momento, com certeza, né? As polícias, elas ficaria muito difícil, né? É como um casamento arranjado, tende a dar errado, né? Então eu acho que a solução para o momento é tentar aperfeiçoar os dois modelos que existem, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Tem muita coisa ainda a ser feita, com certeza, né? E esses dois modelos não estão esgotados, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Então eu acho que primeiramente, antes de partir para uma unificação, seria a gente tentar, de alguma maneira, melhorar, né? Melhorar o que existe hoje, e uma vez que os dois modelos não estão esgotados ainda. Muito bem, essas as palavras aí do coronel Levi Félix, Carolina, e ele fala que se unir as polícias hoje, se as polícias fossem unidas hoje, seria um casamento mal arranjado, né? Um casamento é uma coisa difícil que de dar arranjado, né, Carolina? Você concorda com isso, com essa filosofia dele? Olha, eu acho que a gente precisa colocar a discussão sobre unificação para um segundo momento, né? Como eu vinha dizendo anteriormente, eu acho que a gente precisa discutir a reforma do modelo policial brasileiro. Isso passa por a gente pensar e construir polícias de ciclo completo, que façam prevenção e investigação. Ele fala em aperfeiçoamento dos modelos que existem hoje. Será que passaria por isso, né? Passaria, talvez? Mas acho que antes, até mesmo de pensar nos modelos que existem, eu acho que tem uma coisa que é do ponto de vista ideal, num primeiro momento. Então ciclo completo. A gente precisa rever o modelo de carreira nas polícias, então pensar numa entrada única para qualquer polícia, seja ela militar, seja ela civil, quer dizer, uma pessoa que entra, um soldado hoje que entra, ele vai ser sempre praça, ele nunca vai chegar a ser coronel, por exemplo. Isso é muito ruim. Em qualquer empresa, em qualquer estrutura de gestão mais profissionalizada, você tem essa perspectiva de ascensão. A mesma coisa na polícia civil, se eu sou investigador, eu nunca vou ser coronel. Então tem que rever a entrada na carreira, né? Também é preciso pensar em aspectos de desmilitarização de natureza civil para garantir uma polícia mais democrática e um forte controle externo. Esses são 4 aspectos importantes para a reforma das polícias. Com isso, claro, a gente precisa avançar no Brasil, e aí eu não tenho resposta se é unificar ou não, como é que seria possível implementar isso? Eventualmente num estado em que as polícias funcionem bem, a unificação possa funcionar. Em outro estado, não. Então a gente precisa primeiro avançar nessa discussão desses 4 aspectos e ter alguma flexibilidade e autonomia. Quando o coronel menciona o caso americano, a extrema autonomia, e é isso que a gente precisa ter no Brasil. Um estado precisa ser capaz de dizer, olha, eu posso manter as duas polícias, militar e civil, cada uma com um ciclo completo, fazendo o seu trabalho. O outro estado não, eu quero experimentar, juntar profissionais das duas polícias e criar uma polícia metropolitana, por exemplo, né? Então, não sei se unificar é o caminho, mas a gente precisa reformar o modelo policial e dar mais autonomia e flexibilidade para que estados possam implementar modelos piloto. Esse é um debate longo. Seria ter coragem para inovar, né? Tudo progride na vida, na sociedade, porque não a polícia também. Exatamente. Progredir, né? E é um debate de
longo prazo, assim, só que o Brasil precisa se debruçar de verdade sobre isso. O modelo hoje, do jeito que está, cada polícia fazendo metade, não funciona. Então é isso que a gente precisa ser capaz de mudar. E aí, acho que tem um debate com as eleições aí, né, o Dr. Calil também falou um pouco disso, a gente precisa ter candidatos à presidência comprometidos com essa mudança, com coragem de introduzir a discussão sobre reforma do modelo policial brasileiro. E é isso que a gente precisa cobrar, inclusive, dos nossos candidatos, quando a gente vê a discussão pública, programa de governo. O que você propõe para o modelo policial brasileiro, né? Doutora Carolina disse aqui que os debatentes desse assunto ainda não chegaram a um consenso se a unificação é uma saída ou não, né? E o coronel também disse que para ele seria um casamento mal arranjado. Para vocês, judiciário, uma unificação, ou pelo menos que a polícia tivesse o ciclo completo, ajudaria em termos de agilidade de processos, de inquéritos? Certamente, porque hoje a principal falha dos processos penais é a falta de elementos capazes de comprovar que aquele ato praticado é um ilícito. Então, é interessante notar que ele, corporativamente, ele diz que ele é contra porque o modelo não está esgotado. E, na minha opinião, o modelo está esgotado, sim, tendo em vista que ele não é eficiente. Então, se ele não é eficiente, alguma coisa está errada. Agora, simplesmente unificar não vai resolver, porque a questão é muito mais complexa. É como a Carolina colocou. Não dá para você pensar em unificar, não vai resolver unificar? Não vai. Você pega esses últimos anos, no estado de São Paulo, o que foi contratado de policial militar, o que tem entrado de novos cadetes, de equipamentos, a polícia militar tem se armado, tanto é que hoje o maior número de pessoas hoje armadas no Brasil é no estado de São Paulo, na polícia militar, tem mais do que no exército brasileiro. Então tem uma força gigantesca. E é interessante que ele esquece, o coronel Levi, que as polícias já foram separadas e unificou recentemente. Então, não pode unir? Pode desunir. Basta querer, basta ter vontade. Agora, até você me permite corrigir, Carol, um soldado pode virar oficial desde que ele passe no concurso. É muito difícil, mas é o mesmo concurso e tem um limite de idade. Normalmente, quando ele entra como soldado, é porque ele já passou da idade para ser um cadete. Se eu não me engano, é 23 anos. Então, se ele entrar novo, prestando concurso, ele pode, mas como soldado... Ele não chega a coronel. Ele tem um concurso interno, que ele chega até, se eu não me engano, capitão, mas são 2 entradas. Ele pode sim prestar o concurso, mas é um concurso muito diferente, que exige requisitos muito diferentes assim, e que na prática inviabiliza... se ele prestar o concurso de cadete... Mas ele não vai até coronel. Essa progressão interna permite que ele chegue até um nível da patente. Mas coronel, por exemplo, um soldado, ele nunca vai ser comandante-geral, por exemplo. E nunca vai chegar a coronel. Ele chega até um nível inferior da patente de oficial. Que acho que essa é uma... Ele até cresce, sim, mas ele nunca vai ser coronel. E nem comandante-geral. Então, acho que essa é uma questão crucial, né? Porque ele vai poder efetivamente exercer o serviço dele como ele aprendeu, né? Quer dizer, é um desestímulo, né? Exatamente. Desestímulo. Claro. Então, é uma coisa que traz muita ineficiência, né? Então, a questão do ciclo completo, ela é muito importante porque, no final das contas, ninguém é responsável por nada. Então, um fala que a culpa é do outro, o outro fala que a culpa é do um e, no final das contas, fica essa sensação de impunidade, fica esses processos que se arrastam, são letárgicos, né? E o que sobra para nós? Quer dizer, então, parte da morosidade da justiça brasileira é culpa também da separação das polícias. Eu queria, acho que, fazer uma questão, acho que a gente está discutindo muito essa questão das reformas estruturais, que são muito importantes. Mas eu acho que a gente precisa também fazer um investimento importante na polícia, seja ela o modelo que for, que é de profissionalização, né? As nossas polícias, e nesse sentido a militar é muito mais avançada, inclusive, a gente é muito pouco profissionalizado, tem muito pouco procedimento claro, protocolo, orientação precisa, né? E o que acontece é que... uma coisa meio amadora, né? Exatamente, né? Então, assim, se usa muito pouco informação, muito pouco diagnóstico, né? Você não tem um controle, no caso, por exemplo, de investigação, procedimentos mais estruturados para investigar, para justamente poder produzir uma prova robusta, né? E profissionalizar... Até a perícia técnica não é tão usada. Exatamente, né? Que esse é um outro problema. A gente ainda tem a polícia técnico-científica, que a gente nem falou aqui, que aí são quase 3 polícias nos estados. Então, acho que também discutir a profissionalização, né? Criar protocolos
protocolos claros, cobrar e monitorar esses protocolos, formação, e não só formação na academia, mas formação permanente dos profissionais, supervisionar o cumprimento de protocolos, isso é fundamental e isso pode ser feito já, independente dessas mudanças estruturais. Então, uma coisa que a sociedade precisa cobrar também é profissionalismo. A gente precisa ter polícia profissional, e aí seja ela militar, civil, e paralelamente a gente faz o debate da reforma da polícia, que é para mudar a Constituição e que vai demorar muito mais. Então, mas aí, né, Carolina, tem que se mexer nas leis, então precisa da vontade política, né? Não só em ano de eleição, precisa se mexer nas leis. E quando se mexe em carreira, em cargos, em profissionalização, se mexe com interesses, né? De quem já está muito acima, já tem altas patentes e, de repente, se sente com medo de perder o cargo ou de ter que mudar essa profissionalização. Então, são interesses que precisam ser quebrados, né? De quem que deve partir isso? Porque é bem difícil quando você mexe com interesses assim. É que eu acho que a profissionalização a gente pode entender ela de duas formas. Acho que tem essa questão da carreira, que aí vai impactar numa mudança legal muito profunda, mas tem uma questão que é procedimental, né? Tem uma grande pesquisadora que diz que a reforma da polícia se faz por resolução ali dentro do âmbito do Estado, é uma coisa muito menor. Então, essa primeira profissionalização que se pode fazer no dia a dia, ela é muito mais simples. A gente precisa ter gestores capacitados, então secretarias de seguranças fortes para conseguir gerir as duas polícias, e profissionais muito qualificados dentro das próprias polícias para que essa profissionalização ocorra. Em relação a essa estrutura maior das macromudanças, a gente vê, inclusive, existe uma PEC em tramitação, que é a PEC do senador do Lindenberg Farias, que estabelece justamente esses 4 aspectos que eu mencionei, né? Ciclo completo, desmilitarização, carreira única e controle externo. E é muito interessante, quando a gente esteve no Congresso, a gente pôde identificar os diferentes interesses. Então, por exemplo, a Polícia Federal ela é muito contrária à carreira única, porque a cisão entre delegados e agentes é muito forte, e os delegados não querem perder esse poder que tem. Em relação à desmilitarização, a PM é muito contrária, né? Fere muito aos interesses da PM, como a gente viu, ela não quer que desmilitarize. E em relação ao ciclo completo, fere muito os interesses da civil, porque a civil não quer perder o monopólio da investigação. Então é muito interessante que cada um dos aspectos que a gente acha que é fundamental, fere um aspecto corporativo, e a gente vê aí as polícias batendo cabeça. Então, o que a gente precisa é vencer essa visão corporativa e batalhar pela segurança pública no país, né? A segurança pública tem que ser um bem maior, e para isso a população também tem que ser capaz de cobrar melhor, conhecer melhor as estruturas das polícias para saber o que cobrar, para a gente ter mais força. Esse é um tema difícil, que só entra no debate depois num crime bárbaro, tá todo mundo com medo, então quer uma solução milagrosa. Então a gente precisa de racionalidade e a população se apropriando tecnicamente da segurança pública, inclusive, para vencer os interesses corporativos. Exatamente, a gente vai até debater um pouco mais segurança pública no próximo bloco, mas é importante também, né, doutor, como disse aqui a Carolina, que essas nomeações desses cargos, elas sejam extremamente técnicas, né, não políticas, porque a gente sabe como é que funciona muito no Brasil, né, de repente o político que é responsável por nomear X ou Y nomeia para se ajudar, né, e não puramente técnico o cargo, não é? A gente vê que tem as nomeações nos altos cargos, né, nos ministérios, nas secretarias. Agora, nas corporações já é mais... a pessoa vai lá de acordo com o grau que ele já está, né? Com exceção, é claro, do comandante-geral, que é sempre o governador que vai nomear. Agora, o que foi comentado aqui, para mim, é o resumo de tudo. Eficiência. Tem que ser eficiente. Então, pode ter procedimento, pode... Mas tem que ser, tem que buscar isso. Né? Só que cada um, é como a Carolina disse, está preocupado com o seu quinhão. Bom, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, e ninguém está preocupado com o todo, a não ser quando acontece um crime de repercussão nacional, aí todo mundo vai atrás, acha que se endurecer a lei penal, se colocar mais gente na cadeia, vai resolver. Então, é todo um viés que é distorcido, para que as coisas caminhem assim, vamos deixar tudo como está? Vamos. Então a gente continua fazendo tudo do mesmo jeito, que não vai resolver. Então a questão é muito complicada e falta essa vontade de querer realmente mudar. Por exemplo, esse debate que vocês estão promovendo aqui é uma coisa que não se vê, né? Mesmo o coronel falando a contragosto, mas ele falou. Então é importante que as pessoas comecem a pensar que não é um vereador que vai mudar a segurança, não é um deputado estadual. Tem deputado estadual e federal que tem como plataforma a segurança. Vote em mim que eu vou resolver a segurança. Como que vai resolver? O cara nem sabe o que faz. Então tá tudo
misturado, não vai resolver. Então, quanto menos informação, mais pode se deixar como está. Que hoje em dia praticamente se privatizou a segurança, né? Você quer ter segurança, você tem carro blindado, mora em condomínio armado e não resolve nada, porque um dia você vai ter que pôr o pé para fora, né? É como quem diz que vai resolver a saúde. Hoje a saúde está muito mais privada com a indústria da saúde do que, obviamente, pública. Vai resolver a educação. Ninguém resolve nada sozinho, né? Precisa de muito esforço conjunto. Antes ainda do intervalo, queria que vocês comentassem, numa pesquisa recente da FGV, 77% dos policiais, entre civis, militares, rodoviários e bombeiros, são favoráveis à desmilitarização. Como é que a gente pode encarar esses dados, Carolina? Olha, acho que a gente tem que olhar para eles com muita seriedade. É uma pesquisa importante que ouviu muitos policiais e que traz um dado, né? Acho que há uma insatisfação por parte da tropa, de diversas polícias, com o modelo atual, né? O que eu acho que precisaria entender é exatamente com que aspectos da militarização eles estão insatisfeitos. Eu acho que a gente sempre volta, a gente fala de militarização, desmilitarização, como se fosse uma grande panaceia. Do que a gente está falando? De qualquer forma, é muito importante ouvir os policiais, os profissionais, todos eles, dos cargos, dos níveis mais altos aos níveis mais baixos, e qualquer reforma, qualquer mudança tem que ser feita em conjunto com eles. Ainda que a gente vai enfrentar muito corporativismo, qualquer reforma de qualquer polícia no mundo só é feita quando a própria polícia entende que é necessária. 77% diz que é contra o militarismo. A gente precisa ouvir, entender o que está por trás desse militarismo e tentar construir uma nova proposta para superar esse desafio que os próprios policiais apontam. É tentar entender o que eles estão pedindo, Claro. né, doutor? Porque, para mim, isso daí reflete a total insatisfação deles com o regime atual. Porque, como militares, eles não podem discordar. Não tem o direito de discordar. Ele tem que cumprir o que o cara mandou, não interessa o que seja. Nem a ilegalidade do ato, porque como um ser pensante, ele tá pensando, pô, você tá pedindo pra me atirar no cara... Não cabe nem o debate para ele que a gente tá fazendo aqui. Não pode, ele não pode debater. O próprio coronel, eventualmente, ele poderia até ter incorrido numa falta, porque ele disse uma coisa que ele não pode falar em nome da PM. Então, essa pesquisa, ela demonstra que, para a base, para quem trabalha, para quem está no dia a dia, o regime militar não funciona. Porque a pessoa não pode falar nada, ele só tem que obedecer. E tem que agradecer por estar ali, podendo obedecer, na visão deles. Então, a quem interessa manter encastelado esses feudos, né? Porque a civil, como a Carolina disse, quem está insatisfeito? Os delegados. Então, o delegado está insatisfeito. Vê se escrivão, agente, carcereiro está satisfeito. Não está. A militar é a mesma coisa. Perguntou para quem? Para soldado, para cabo, para sargento. Então, para eles não está resolvendo. Então, é um pequeno grupo que consegue fazer com que as coisas permaneçam, que elas não sejam debatidas, que é o início de tudo, né? Tem que ter um debate, só que desse debate tem que gerar fruto e tem que começar a praticar, colocar as ações em andamento. Com certeza, só para deixar bem claro que o coronel Levi, no primeiro depoimento, disse que é a opinião dele e não da Polícia Militar. Sim. Isso é para ficar bem claro, é a opinião do coronel, não da Polícia Militar. Tanto é que se a Polícia Militar quisesse se pronunciar, teria mandado alguém ao Camarim Pauta e não foi o que aconteceu. A gente vai fazer mais uma pequena pausa. Na volta, então, a gente estende um pouquinho o debate também para a segurança pública. É muito importante que a gente possa falar disso, da atuação da polícia na segurança pública. A gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira, às 15h45, você assiste ao Ponto de Vista, um programa que traz a história e a opinião das personalidades da cidade de Guarulhos. Não esqueça, a gente se encontra toda quarta-feira, às 15h45, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara.
envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Legal, Câmara em Pauta, então, já de volta, hoje falando sobre desmilitarização da polícia, recebendo aqui no nosso estúdio Carolina Ricardo, que é analista do Instituto Sou da Paz, e Dr. João Calil Abrão Mustafa Hassen, que é assessor da presidência da OAB Guarulhos. Carolina, você acha que a tal da militarização, que está sendo a palavra mais usada agora, tudo bem que não é o termo ideal, mas essa militarização faz com que a polícia seja mais truculenta em confrontos ou não? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Olha, é difícil fazer essa afirmação de forma tão categórica, né? Eu acho que sim, pode ter aspectos relativos ao militarismo que ensejam a violência policial, né? Mas eu acho que a gente precisa também fazer a discussão no seguinte sentido. A polícia, ela só é polícia porque ela é autorizada a usar força. O uso da força pressupõe níveis diferentes de força. A presença do policial uniformizado na rua já é um nível de força. Você já vê o policial ali, você está sem cinto de segurança, você já coloca o cinto. É bom deixar claro que a força é necessária em algum momento, claro. Né? Né? E você tem a presença física. Se o policial te pede para parar, seja ele, né, um policial civil ou um policial militar, você para. Ele pode te algemar, enfim, e usar a força letal. Né? Então a gente precisa discutir a polícia sobre a ótica de regulação de uso da força. Né? Como é que esses níveis são regulados? Como é que você controla o uso da força, né? O que acontece é que a polícia que está na rua, e a nossa, no caso é a polícia militar, ela está muito mais sujeita a práticas de violência cotidiana. No meu ponto de vista, um dos grandes problemas que faz com que a polícia pratique mais violenta é a falta de procedimento de supervisão cotidiana sobre o trabalho dela. Então, às vezes vale mais a pena ter um bom formulário, onde a polícia tem que preencher cada tiro que ela dá, porque quantos tiros foram dados, que o supervisor imediato dela fiscalize isso e ela precise prestar contas para dentro da corporação, do que necessariamente uma mudança estrutural. Isso não acontece, né? A gente também não tem, por exemplo, um bom registro das abordagens. A polícia aborda e para quem quiser, quantas vezes quiser, e não tem um procedimento disso. As principais polícias do mundo, que têm melhor eficiência e menor nível de violência, têm procedimentos muito claros, né? Então, acho que aí seria um bom caminho para a gente reduzir a violência policial. E no caso da letalidade, que eu acho que é um drama, a gente vive, nossa polícia infelizmente mata muito, né? A gente precisaria ter uma melhor estrutura de investigação, e aí eu acho que o fato de ser militar não ajuda muito. Por outro lado, a gente vê nos casos de mortos pela polícia que são julgados pelo júri, eles são absolvidos. Então, também eu não sei exatamente onde é que mora isso, o problema, porque um policial que mata alguém facilmente vai ser absolvido pelo júri também, né? Então também tem uma cultura na sociedade que acaba, muitas vezes, legitimando a violência. Mas, de qualquer forma, a gente precisaria ter mecanismos de investigação dentro da polícia melhor e maior transparência e prestação de contas. E nisso eu acho que o militarismo atrapalha, né? Porque a polícia militar ainda tem muita dificuldade de prestar contas abertamente sobre os seus problemas. E a alta letalidade policial, e não só de pessoas mortas pela polícia, mas de policiais mortos, é um grande problema. E a polícia não consegue falar disso abertamente. Só quando a polícia vier prestar contas, contar o que aconteceu em cada caso, foi investigado, não foi investigado, esclareceu, não esclareceu, e o que estava por trás, foi uma legítima defesa, foi um caso de execução. Só quando houver essa transparência, a gente vai conseguir entender o problema e superar. E nesse sentido, eu acho que o aspecto militar não facilita. Então, a gente precisa, para superar a violência policial, profissionalizar o uso da força, criar procedimentos e controlar de perto e obrigar e ter muita clareza na prestação de contas. A gente precisa saber, em cada caso de policial morto, de pessoa morta pela polícia, o que aconteceu. Enquanto a gente não tiver essa transparência, dificilmente a gente vai superar o problema. E lembrar que a transparência é boa
ecoa em qualquer setor, né? Na política também, na economia, enfim. Para te dar um dado, e a gente vai ouvir o coronel que ele fala sobre a letalidade da polícia, até para o doutor comentar também, de 93 a 2011, quase 1.200 pessoas mortas por ano nos estados do Rio e São Paulo com crimes envolvendo policiais. Sobre a letalidade da polícia, o coronel Levi Félix fala também para a gente. Não, eu entendo que não. Eu entendo que essas são situações conjunturais, né? Não é o fato da polícia ser militarizada que ela é mais ou menos letal. O que torna a ação da polícia mais letal é o fato dela ser altamente operacional. Ela é bastante ativa, a polícia. Ela não é uma polícia como algumas polícias da Europa que não intervém. Então a polícia daqui ela realiza abordagem, nós fazemos operações e tudo isso criam oportunidades, né, de confronto, né? Mas de quem é a alternativa de não entrar em confronto é sempre do criminoso. É ele que tem que se submeter à ordem do policial de parada, de se render, e eles preferem partir para o embate. Então a polícia não é a polícia que cria a letalidade, quem cria a letalidade é o criminoso, né? Eu já ouvi gente falar absurdamente, né, de que morrem poucos policiais nos confrontos, né? Então, ele quer que morram policiais, então, né? Então eu acho que assim, não é isso faz parte de uma análise equivocada de que uma polícia militarizada é uma polícia que afronta direitos humanos, uma polícia mais violenta. Não, não é. Isso não tem nada a ver com a nossa estrutura. Nós podemos desmilitarizar a polícia militar e continuar a situação a mesma, porque ela é conjuntural, estrutural, tá? Ela foge do âmbito do militarismo da polícia militar. Mais uma vez, então, as palavras aí do coronel Levi Félix, deixando bem claro, mais uma vez, é bom a gente repetir para quem está ligando a TV agora, assistindo a Câmara em Pauta agora, esta é a opinião do coronel Levi Félix, não representa a opinião da instituição Polícia Militar. Carolina, quer comentar? Queria comentar, acho que primeiro dizer, em primeiro lugar, eu respeito demais a Polícia Militar de São Paulo, trabalho, conheço a Polícia Militar a fundo, e por isso mesmo eu questiono um pouco a colocação do coronel, né? Quando a gente fala de letalidade policial, a gente está falando de uso da força. A polícia é autorizada a usar força, inclusive a força letal. A Polícia Militar de São Paulo é uma das polícias mais profissionalizadas do Brasil. Ela tem muitos procedimentos para usar força. Tem técnicas de tiro defensivo de preservação da vida, o método Giraldi, né? Tem aí procedimentos para registrar o uso de arma de fogo, etc, etc. E aí eu me pergunto, se tem uma série de procedimentos, por que eles não são usados e fiscalizados, né? A gente sabe que, claro, eventualmente os criminosos podem estar mais violentos, mas a gente tem uma estrutura policial capaz de responder de outra maneira, né? Então, a letalidade policial tem a ver com uma mensagem institucional que é passada para a tropa pelo líder máximo, seja o governador, secretário, comandante, de que o uso excessivo da força acaba sendo autorizado. Então, a primeira coisa é preciso que o líder das polícias e o governo de qualquer estado deixe muito claro que a boa polícia não é a polícia que mata, mas é a polícia que sim chega durante o crime, que consegue reagir de uma outra maneira a uma situação de confronto, que consegue prender os criminosos. Eu sei que isso não é fácil, eu já fiz o método Giraldi, eu sei como é difícil, mas existem caminhos para que o policial possa negociar e usar outros níveis de força. Então, o que a gente pede, especialmente para a Polícia de São Paulo, é que os procedimentos existentes sejam mais implementados e fiscalizados, né? Que o governador, o secretário, o comandante-geral deixe muito claro que o que vai ser valorizado não é o policial que mata, que usa o máximo nível de força, mas que use os outros níveis de força e usem bem os procedimentos. E como a gente já viveu aqui, por exemplo, 2013 foi um ano muito específico, a letalidade caiu muito. Então, assim, é possível, e a criminalidade estava em alta também, os roubos também estavam aumentando. Então, com a criminalidade em alta, foi possível baixar a letalidade. Então, é isso que a gente pede. Vamos fazer o que a gente fez em 2013, vamos entender o que aconteceu em 2013 para voltar a repetir essa fórmula, porque a gente consegue baixar a letalidade policial. E não dá para aceitar o argumento de que só os confrontos estão mais violentos. A Polícia Militar de São Paulo já conseguiu reduzir a letalidade e é possível voltar a essa redução. Quer dizer, prevenção e método, né? Vou pedir para que o senhor comente também, doutor João, mas é importante também que a gente diga aqui que algumas pessoas, evidentemente, é bom a gente tentar falar por todos os lados, né? Pelo máximo de visões que a gente pode conseguir, que tem gente que defende que a polícia deve sim ser mais ostensiva, deve ser armada, que não dá para tratar bandido com aperto de mão, né? E só conversando, tem hora que você tem que fazer uso da arma de fogo, e de repente, as pessoas que ouvem falar nessa palavra desmilitarização acham que a polícia vai ficar desarmada e por isso mais frágil e as pessoas não vão se sentir mais seguras. E não é bem isso, né? Não é nada disso. Na verdade, é como a falsa ideia de que você
proibir a arma de fogo deixou as pessoas mais vulneráveis. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é importante porque interessa essa confusão. Tanto é que... Que a gente está tentando desfazer aqui no programa, né? Muita gente, muitos exercentes de cargos públicos afirmam em alto e bom som que bandido bom é bandido morto. Já ouvi falar isso várias vezes. Aí às vezes muda, fala, não, é bandido preso, né? O cara esquece às vezes, né? Então, quem é bandido? O cara já julga, ele já é tudo ali na hora. Ele apura o crime, ele julga, dá sentença e executa. Ele faz tudo ali na hora. E muita gente acha isso bom, até que isso aconteça com o parente dele. Aí quando acontecer com o parente dele, daí ele vai ver como que são as condições das cadeias, como que as pessoas são tratadas. Então, é interessante notar que ele fala que a letalidade não é culpa da PM. Não, é culpa porque ela está envolvida. Primeira coisa. Segundo, desmilitarizar não mudará. Realmente não mudará, porque do jeito que está estruturado hoje, se tirar a militarização, vai continuar do mesmo jeito. Porque eles já foram treinados assim. Esses procedimentos que a Então é preciso mudar o treinamento do policial também, né, doutor? Ele não vai mudar. Não, ele já foi treinado. Ele é valorizado se ele é letal, se ele consegue abater. Não, mas eu digo daqui para frente, se a gente está propondo uma reforma, é preciso mudar o treinamento do policial também. É preciso mudar o treinamento, é preciso mudar os princípios, né? O que rege a polícia tem que ser a lei, tem que ser a razoabilidade, ele tem que empregar força? Tem. Mas é para quê? Para acabar com aquela pessoa que está eventualmente praticando um ato ilícito ou é para ele resolver a situação? Porque em várias situações, isso já virou uma coisa infelizmente comum, muitos civis inocentes estavam fugindo de supostas batidas policiais e foram mortos, perseguidos, porque a polícia entendeu que ele era uma pessoa que estaria cometendo um ato ilícito. E ele, na cabeça dele, estava tentando fugir, pensando que aquilo era um golpe de bandidos para roubá-lo, para assaltá-lo, como já aconteceu várias vezes, de bandido militarizado com uniforme, com carros da polícia, fazer batida para roubar as pessoas. Então é tudo muito confuso. E não dá para você realmente afirmar isso aqui, a desmilitarização vai resolver a letalidade. Não vai resolver. O que é fato é que ela é letal, muito, e não deveria sê-lo. Então não é assim que se resolve. Deveria ser mais preventiva e investigativa. Deveria ser preventiva e deveria usar o conhecimento adquirido hoje. Então a sociedade atual tem um conhecimento muito rico que deveria ser aplicado. A própria PM tem isso. Agora, se você vai exigir isso daí, isso não é valorizado dentro da própria corporação. Quer comentar? Eu acho que nessa discussão da letalidade, ela é uma discussão muito, muito polêmica, muito difícil, e eu acho que a nossa PM aqui em São Paulo, ela tem recursos para lidar melhor com a letalidade, né? Então eu não falo aqui assim, porque a polícia não pode matar, é horrível dizer isso, a polícia pode, é horrível porque é difícil, né, conviver com isso, mas a polícia pode sim, mas a questão é como ela faz uso desse nível de força. E aí a gente precisa de um diagnóstico, por exemplo, o policial militar, ele é orientado a não atirar de viatura em movimento, por exemplo, né? E nem em perseguição. Essa é a orientação do procedimento da PM. Nos casos em que há letalidade, em quantos casos houve ou não respeito a esse procedimento, por exemplo? E se não houve, por quê? Né? Então, é esse tipo de discussão, uma discussão operacional que a gente precisa fazer. Não é só uma discussão de crucificar a PM, porque a PM... A transparência que não há, né? E um planejamento operacional interno, de padrão operacional. Então, eu estou querendo discutir como a polícia usa a força aqui em São Paulo. Está usando muito a força letal. Vamos entender? Acho que é um pouco essa a provocação. Perfeito. Né? Outra confusão que eu acho que vale a pena a gente desfazer antes de encerrar o programa aqui, doutor, é que é incrível como a desinformação impera, infelizmente, às vezes em redes sociais, até na internet principalmente. Tem gente que diz que a unificação das polícias privilegiaria quem está no poder hoje, né, no governo, porque você, unificando todas sob um único comando, um governo federal, fica mais fácil para você controlar a população, de repente para você determinar influências partidárias, ou até, de repente, uma coisa muito maluca, se voltasse a ditadura, interferir em golpe de Estado. E é uma desinformação isso, porque eu acho que também é um pouco exagerado, não, doutor? Não, com certeza, porque hoje em dia o que a gente precisa é que as coisas funcionem de fato. Porque não dá para você
ter uma carga tributária escorchante como a gente tem hoje e você ter uma polícia que não funcione. Então, é interessante que esse tipo de desinformação, ela se alastre como um vírus, né? Então, não é porque vai unificar a polícia que o governador ele vai permanecer. Ele permanece por N motivos, né? Talvez até se a polícia funcionasse, ele não permanecesse. Porque interessa, às vezes, a ineficiência, como né? E se a investigação for bem feita, né? Às vezes chega lá em cima, né? Da onde está vindo a informação? É sempre importante questionar, né? É aquela história de você ler um jornal, ler uma revista. Leia primeiro o editorial. O que o editorial diz? Aí você sabe para onde a banda toca, né? Não adianta nada você ficar correndo atrás dessas supostas informações que não levam a nada. De fato unificar não vai acontecer logo. Precisa ter uma cobrança da sociedade. Existem meios hoje das polícias constituídas, militar, federal, civil, delas funcionarem melhor, como a Carolina comentou. Só que isso não é aplicado. E não é aplicado porque não tem um desejo, na minha opinião, de que a coisa funcione de verdade. Existe um discurso. Existe toda uma prática de se valorizar. Não, vamos valorizar a polícia. Mas eficiência concreta, efetiva, ações não existem. E elas estão disponíveis. Precisam ser aplicadas. E para você que acessa bastante a internet, para usar um termo de rede social, né, fica a dica. Tenha cuidado com o que você lê nas redes sociais e nos sites também, em blogs. Seja criterioso, procure mais informações para a desinformação não imperar. Para a gente encerrar o Câmara em Pauta de hoje, então, Carolina, queria uma palavra sobre segurança pública sua e do doutor. Olha, acho que a gente precisa fazer com que segurança pública volte a ser uma prioridade na agenda nacional, né? Infelizmente, há muitos anos, segurança pública deixou de ser uma prioridade, a gente não tem uma política séria nacional de segurança pública e é isso que a gente precisa cobrar, aproveitar momentos eleitorais para cobrar dos candidatos o compromisso com a entrada da segurança pública como tema prioritário, investimentos sérios nisso, discussão de reforma da polícia, a construção de um pacto nacional para a redução de homicídios no Brasil. Não dá para a gente perder mais de 50 mil vidas por ano para os homicídios, né? E é isso que a gente precisa. A segurança pública não pode ser debatida só quando um crime bárbaro acontece e a gente sair pedindo mais pena, mais prisão. Ela precisa ser tratada como uma política pública, com planejamento, integração entre os entes federados e com compromisso dos nossos governantes, que é um tema prioritário para a gente parar de matar tanto no nosso país. É esse o recado que eu queria deixar. Doutor João, uma palavrinha sobre segurança, então. Na minha opinião, a segurança pública é uma coisa muito complexa que ela envolve tudo. A polícia é apenas um dos entes da segurança pública. É um braço só, né? É um braço importantíssimo, mas é um braço. Então, é totalmente enviesado e totalmente equivocado tratar a segurança pública com aumento de carros da PM, com aumento de equipamentos. Isso não vai resolver. O que vai resolver é discutir, chegar a consensos e, efetivamente, fazer as ações necessárias. Então, isso é muito importante que surja com mais frequência. É importante que se cobre em época de eleições e depois das eleições também, porque quem ganhar, ganhou para governar todo mundo. E aí todo mundo tem o direito de exigir. Claro. Como foi exigido em junho, espontaneamente. Só que se exigiu, queremos segurança, queremos saúde. Então, a gente precisa aprender que como nós exigiremos a segurança. Por exemplo, olha, existem os procedimentos da PM sobre atirar. Queremos que sejam observados. É assim que a gente vai começar a exigir. A gente tem que dar um passo além agora. Começou que as pessoas já estão tendo essa consciência de que tudo isso somos nós que patrocinamos. Contribuintes, né? Mesmo quem sonegue, se a Receita pegar, você vai ter que pagar multa. Então, todo mundo tem que exercer o seu direito de cidadão. E para que isso aconteça, para que a segurança melhore, vai depender de nós, façamos a nossa parte exigindo dos agentes constituídos o respeito às leis, o
respeito ao que já está feito. E a gente espera que com a Câmara em Pauta de hoje a gente tenha contribuído para isso. Carolina, muito obrigado por ter vindo, então, ao programa de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer. Doutor João Calil, obrigado também por ter vindo ao programa. Agradeço, foi um prazer. Muito bem, queria lembrar você, então, que toda edição inédita do Câmara em Pauta vai ao ar na sexta-feira, a partir de 15 para as 2 da tarde, com transmissão na net e também pela internet, transmissão simultânea pelo site da Câmara. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia de hoje. A gente se vê por aqui sempre na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.